E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre a unidade da igreja, né? Que vem sendo tão, atacada, né? Já foi atacada desde o início, né? Mas que conforme a corda não estica, essa pressão ela aumenta, né? E vamos ler, né? Tessalonicenses 2, o versículo 6, né? E o versículo 7, para a gente fazer aqui, né? Essa reflexão de hoje. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2, versículo de 6 e o 7. Aqui diz assim: E sabeis o que atualmente retém o adversário, de maneira que ele se revele somente na hora devida. Pois o mistério da iniquidade já está em ação. Basta que o obstáculo atual seja afastado, né? Basta que o obstáculo atual seja afastado. Então, pensando nessa passagem das Sagradas Escrituras e ligando, né, esse atual momento da igreja, né, muito se fala de crise, essa pressão, né, em cima do magistério da igreja, leigos, né, até faltando com reverência, né, com o magistério da igreja, com o santo Papa, né, Francisco, ligando, né, essa passagem, né, a essa história, né, ao magistério da igreja, à unidade. Para mim, né, eu vejo aqui como o último, né, obstáculo, né, atual, né, a ser afastado, que seria, né, a unidade da igreja. Pode ser que os exegetas, né, o pessoal que tem mais experiência aí, venha aqui nos comentários, né, dizer que não é assim, que não é daquele jeito. Eu não me importo com isso, não. Eu estou fazendo aqui a minha reflexão, tá? Eu estou fazendo a minha reflexão aqui e ponto final, né? Eu estou ligando, né, esse texto, eu estou observando que esse obstáculo atual a ser tirado é a unidade. Pode ser também, já vi muitas pessoas falarem que pode ser o evangelho em si, né? É o nome de Deus, né? O obstáculo a ser tirado é Deus, tirar Deus da sociedade, tirar Deus, né, da sociedade, tirar Jesus Cristo da sociedade, tirar a igreja, né, essa hierarquia da igreja, tirar esse evangelho, diluí-lo, né? Tirá-lo assim, não sumir com ele, né, completamente, mas colocar aí, né, tipo, colocando água, né, aí suja, né, no evangelho, digamos assim, para diluí-lo, né, para ficar um evangelho, para ficar um evangelho aí que se adapte, né, a tudo. Então isso seria, né, o obstáculo a ser removido. E eu vejo também que esse obstáculo a ser removido é a unidade da igreja. A igreja só chegou até nós, né, só chegou até nós o evangelho intacto por conta da unidade da igreja, por conta dessa unidade, né, em torno do bispo de Roma. Quem tem mais experiência aí nesse assunto sabe que quando Roma caiu, né, lá no século V, quem sustentou tudo foi a igreja, em torno dessa unidade, né, do bispo de Roma. O bispo de Roma, né, era, né, ali o centro das atenções, né, podemos dizer assim. Pode pesquisar aí, né, que você vai ver que quando houve aquela época mais difícil, né, da civilização, a igreja foi a única, né, que tinha ali uma certa unidade e que salvou, né, a civilização ocidental, né, por exemplo. Isso, os historiadores honestos não vai negar isso. Então eu vejo que essa unidade em torno do bispo de Roma, ela está, né, para ser quebrada. Ela é um alvo, né, a ser abatido, como se diz, né? Quer dizer que tudo se lançou contra essa unidade, né? Pessoas da própria igreja, infiltradas, né, lutando contra essa unidade, quebrando, né, essa unidade. Já não basta, né, o protestantismo ter quebrado essa unidade no século XVI. Agora, dentro da própria igreja, bispos, padres, canais católicos, há um combate contra, né, o Papa Francisco
e não está enxergando onde está o erro, né? E não enxerga onde está o erro, que está no inimigo de todos nós, né? São Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os espíritos que se espalharam no ar, né? Contra os principados demoníacos. Então, e há esse combate contra o Papa Francisco. Eu estava vendo esse final de semana, né, aqui na Canção Nova, no PHN, né, uma homilia, né, do padre Paulo Ricardo, e ele falava sobre isso, né, sobre a pressão contra o magistério, né, que a pressão diabólica contra o magistério é feroz. Ele dizia né, dizia o padre Paulo Ricardo, quem você acha que o diabo vai atacar com todas as suas forças? É o leigo? É aquele iletrado? É aquela pessoa que não entende? Quem é que vai atacar? Vai atacar os líderes, né? Ele vai para cima da hierarquia da igreja com tudo o quanto é de ódio, como diz aqui, né? Para o quê? Para derrubar esse obstáculo, que é o único obstáculo que ainda precisa, né, ser removido para que essa iniquidade ande livre, leve e solta, né? Quer dizer que é o único obstáculo ainda que o retém essa unidade da igreja. Então ela precisa ser quebrada. Então eu achei interessante essa fala do padre Paulo Ricardo, né? Porque ele dizia, você acha que o demônio vai para cima de quem? Vai para cima de quem é líder, de quem está, né, na hierarquia. Para quê? Para que eles cometam erro, para que eles caiam, né? Para que eles caiam na apostasia. E, como eu falei, meus irmãos católicos, que não entendem que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, ataca, né, o Papa Francisco de todos os jeitos, ataca, né, os bispos, atacam, né, a hierarquia, muitas vezes sem reverência. Eu não digo que não mereça uma crítica, né, mas às vezes uma crítica, né, sem reverência, sem respeito, né, para fazer um show, para ganhar, né, visualização, a ganhar, né, aplausos. É isso mesmo, se esquecendo de que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra as forças do mal. Lembra da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo? Que as forças do inferno não poderão vencê-la? E as forças do inferno, meu irmão, você que está atacando aí o Papa Francisco, você que ataca sem reverência, né, os bispos, as forças do inferno querem justamente isso, que você quebre essa unidade. Você está fazendo o papel do inimigo. Sinto muito dizer isso, mas você está fazendo o papel do inimigo. Atacar a hierarquia, sem reverência, né? sem respeito, às vezes, você está fazendo o papel do diabo, né? Achando que está fazendo uma grande coisa, achando que está salvando a igreja. Mas não está escrito que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra as forças do mal. Mas Jesus Cristo não prometeu a infalibilidade, né, ao Papa e à igreja, e ao magistério da igreja? Então por que você ataca, né? Quer dizer que o diabo está satisfeito com esses católicos que estão quebrando a unidade, né? O diabo está satisfeito com essas pessoas que estão quebrando a unidade. O Papa Francisco, a hierarquia, sofre uma pressão diabólica muito grande, né? Ele sofre uma pressão diabólica muito grande para eles, né, errarem e servirem de escândalo para todos nós. Mas em vez do católico entender que ele sofre uma pressão diabólica muito grande e rezar para que isso não prevaleça contra a igreja, o que é que estão fazendo? Estão atacando, né? Estão atacando a hierarquia, atacando o Papa, de certo modo, né, trabalhando aí para quebrar essa unidade. Então, essa unidade, meu irmão, é o obstáculo a ser abatido, a ser tirado. Veja o que diz, né, o Santo Papa, né, Pio XII. Olha o que ele diz. Aos que se enganam perigosamente, crendo poder se ligar a Cristo, cabeça da igreja, sem aderir fielmente a seu vigário na terra. O Papa Pio XII. Né? Porque suprimindo este chefe visível, quebrando os laços luminosos da unidade, eles obscurecem e deformam o corpo místico do Redentor, a ponto de ele não poder ser reconhecido e achado dentro dos homens, procurando o porto da salvação eterna. Olha aí, né? Quer dizer que o Papa Pio XII, aos que se enganam perigosamente, crendo poder
poder se ligar a Cristo, cabeça da igreja, sem aderir fielmente a seu vigário na terra. Porque, suprimindo este chefe visível, quebrando os laços luminosos da unidade, tem católico que está sendo usado para atacar o Papa Francisco todos os dias nas redes sociais, quebrando essa unidade, suprimindo esse chefe visível, quebrando essa unidade, né, dos laços luminosos, né, da unidade. Eles obscurecem e deformam o corpo de Cristo, o corpo do Redentor, a ponto de ele não poder ser reconhecido. Então, meu irmão, não sei se você está entendendo, mas o diabo quer isso. O diabo quer que o corpo de Cristo não seja mais reconhecido, que é a igreja. Então, quanto mais pessoas atacando, né, o Papa e a hierarquia, quebrando esses laços luminosos, né, se dividindo, né, sedevacantismo, aparições marianas e tantos outros que estão surgindo e se dividindo dentro da igreja, achando que estão fazendo, que estão salvando a igreja. Mas será que vocês não conseguem ler as Sagradas Escrituras e entender que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, sim contra as forças do mal? Será que vocês não conseguem ler as Sagradas Escrituras que as forças do inferno não vencerão a igreja? E quando se dividirem, né? Aparições marianas de um lado, sedevacantismo do outro, cismático de outro, um monte de cismático, né? Um monte de facções dentro da própria igreja, lutando contra essa unidade, achando que eles estão fazendo o que é certo. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu deixo. Para mim, esse obstáculo a ser removido é a unidade da igreja. Então, eu trabalho para a unidade da igreja de Cristo. Eu sei a pressão que o Papa sofre, né? Que os bispos sofrem para cederem em algumas coisas. E se eles estão sofrendo essa pressão para cederem em algumas coisas, meus irmãos, não é contra carne e sangue que devemos lutar, mas devemos entender que é parte de pessoas dentro da própria igreja forçando a barra para que eles cedam, para que eles sejam, né, contaminados com o chamado, né, modernismo. Você não percebe isso? Que é uma força diabólica, como o padre Paulo Ricardo dizia em sua homilia, que ele sofre uma pressão muito grande, que o diabo vai atacar quem? Vai atacar os líderes. Quem conhece, vai atacar eles. Para quê? Para que eles esmoreçam, para que eles, né, cheguem até a apostatar. Para finalizar, né, veja o que diz, né, em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Veja o versículo 2. Orai também para que fiquemos livres de pessoas importunas e más, porque nem todos têm a fé. Isso Paulo dizendo. Olha o que a hierarquia da igreja está dizendo para mim e para você, meu irmão. Orai também para que fiquemos, orar por eles, né? Fiquemos livres de pessoas importunas e más, porque nem todos têm a fé. Olha aí, São Paulo dizendo, ora por nós, para que fiquemos livres de pessoas importunas e más. Dentro da igreja, meu irmão, tem muita gente infiltrada, pessoas importunas e más, fazendo pressão na hierarquia para ceder. Entende, meus irmãos? Então não é contra o Papa que a gente deve lutar. Não é contra os bispos que a gente deve lutar. A gente deve lutar contra o inimigo comum de todos nós. É isso que o inimigo quer, esse ataque maciço à unidade da igreja. Veja o que o Papa Pio XII disse. Quebrando essa unidade, a gente deforma o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo a ponto dele não ser encontrado. Como fez, né, o protestantismo. Então você que é católico, meu irmão, que está vendo essa mensagem, não caia nessa. Isso é uma armadilha do diabo. É isso que ele quer, quebrar essa unidade, passar por esse obstáculo. Imagine você se esse obstáculo for retirado. Como eu já falei, vai ficar aparições marianas de um lado, sedevacantista do outro, milhares e milhares, né, de facções dentro da própria igreja, cada um dizendo que está com a verdade. E aí a gente não encontra mais a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não caia nessa. Faça que nem Paulo está dizendo aqui. Orai para que fiquemos livres de pessoas importunas, de pessoas importunas e más, pois nem todos têm a fé. Então, beleza, meus irmãos? Então, esse vídeo que eu deixo para você fazer essa reflexão e meditar. Por que esse ataque ao Papa Francisco e à hierarquia? Por que é que o diabo tem feito tanta pressão em cima deles para eles cometerem alguns erros?
para serem atacados, né? Para serem atacados. Você que é pai de família aí, você que é mãe de família, você sabe, se você é um pouco mais, se você vem de uma família conservadora, de algumas moral, né, cristã, você sabe a pressão que você sofre para ceder, para quebrar essa moral que você tem. É verdade ou não é? Se você tem filhos, né, adolescente, por exemplo, você sabe a pressão que você sofre da sociedade e da sua casa para que alguma moral que você tem seja quebrada. É ou não é? Você sofre uma pressão muito grande. Agora imagine o Santo Padre, imagine a hierarquia da Igreja Católica. Nesse mundo que a gente vive, a pressão que ele sofre de pessoas de dentro da igreja, para que certas coisas sejam aprovadas, para que seja quebrada essa moral católica. Você entendeu, meu irmão, que é o último obstáculo a ser removido para que a apostasia, para que, né, a gente não encontre mais a igreja, para que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo seja vencido, é o único obstáculo a ser removido, é a unidade. Mas Jesus Cristo prometeu, as forças do inferno não poderão vencê-la. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, deixa aí um like para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.